Fala, meus caros, eu sou o Otávio, você está no canal Otávio Reage e hoje eu quero fazer um react aqui bem interessante com vocês, que é do Bar Chart aqui, trazendo um pouco da evolução de vendas dos consoles aí desde 1983 até hoje, para a gente ver aí quem venceu uma determinada geração, quem se saiu melhor até hoje englobando todas as gerações. E para isso eu estou reagindo a um vídeo do canal Global Stats, é um canal focado somente nesse tipo de conteúdo aqui. Eles mostram essa evolução gráfica e isso é um conteúdo que não é produzido, tá, por IA, não é produzido automaticamente. Isso precisa de bastante pesquisa para você trazer os dados corretamente de cada época, de cada período. Isso envolve muita ciência e engenharia de dados, que é algo com que eu trabalho atualmente, né, com ciência de dados. Então eu acompanho esse tipo de canal aqui e achei interessante trazer para vocês um pouco disso aqui no canal. Então a gente vai reagir, eu vou comentar aqui um pouco sobre esses períodos aqui. Então ele começa de 1983, eu vou dar o play aqui, já começa com o meu primeiro videogame, já batendo ali 25 milhões de unidades, né? Já existiam antes, é claro, ColecoVision, Intellivision, eles vieram de bem antes ali, né? Mas o Atari 2600 foi quem popularizou tudo aí. E a gente já vê ali o Nintendinho, né? Fevereiro de 1983, que a gente começa ali, o Nintendinho já com as suas 642 mil cópias ali, que foi quando ele foi lançado, né? Vamos lá. O Atari 2600 é de 1977 e eu fui ganhar ele só quando chegou a geração do Super Nintendo, foi meu primeiro videogame. Cartuchos com 4 KB de dados que cabem no cartucho. E a resolução 160 por 192 pixels, suportava 128 cores. Que isso. É um console 8 bits, né? A gente já vê ali, ó, passando um pouco pro chart ali também, o Atari tá ali com seus 26, batendo agora 27 milhões ali em novembro, dezembro de 1984, mas já aparece o Nintendinho em segundo, crescendo bem rápido. Agora já apareceu o Master System ali, virou 1985, já tá o Master System ali caminhando nas suas vendas, o console da Sega, né? Eu vou até desligar aqui o áudio do vídeo, tá? Porque tá mostrando algumas propagandas aqui e aí pode acabar sobrepondo meu áudio. Mas a gente vê aqui, 1986, já o Atari ali perto das 30 milhões, foi lançado ali em 1987, final de 86 para 87, o TurboGrafx 16, que é o PC Engine, né, basicamente. A gente está ali com o Nintendinho com 12, 13 milhões, já esmagando todo mundo, né? O Master System, tudo bem, começou depois, mas ele não ganhou tração igual eu imaginava não, entendeu? E aí vem em 1988 o Mega Drive, né? O Sega Genesis, né? Que é o Sega Mega Drive. Veja como o Nintendinho ele ganha ali em 1988. Ele ganha uma atração, deve ser quando chegou. Ah, pelo amor, peraí. Eu não pago premium, dá nisso, né? Ah lá, um mês grátis. Não, pelo amor de Deus. Então, Nintendinho deu um boom ali. Você vê que Master System já batendo 2 milhões, Mega Drive tá vendendo bem, beleza, mas eles não têm atração que pega o Nintendinho ali. E aí o Nintendinho passa em outubro, setembro de 1979, ele passa o Atari 2600 em vendas. Aí chega o Game Boy em 1990. Agora vai ser mais difícil porque chegou um monte aqui, ó. Game Boy, Game Gear, que é da Sega, e o Super Nintendo. Master System, veja como o Game Boy já vai pulando. Master System pegou uma traçãozinha ali, né? Na verdade, todos pegaram, mas o Game Boy é o que mais pegou tração nesse momento. O Super Nintendo ainda tá ali dando seus passos iniciais, deve ter algum momento em que ele vai ganhar tração, deve ser quando chega no mercado ocidental, suponho, né? Veja que o Game Boy já é o terceiro ali na lista, Game Gear na frente ainda de Super Nintendo agora passa em 1991,
92, a gente já tá em 1992, Nintendinho, assim, rebentando, mas o Super Nintendo é o momento que o Super Nintendo ganha tração, veja como é que ele vai subindo. E olhando em relação ao Mega Drive, que já tinha sido lançado antes, o Mega Drive demorou a superar até mesmo as vendas do Master System, e aconteceu agora, ali em dezembro de 92. Super Nintendo e Game Boy vão ganhar tração. O Mega Drive passa o PC Engine, ele ganha tração também, provavelmente com o marketing pesado ali que foi feito aqui no Ocidente, né? Game Gear logo vai passar Master System e TurboGrafx, mas eles ainda estão ali. E a Atari se mantendo até 1994, veja que o Atari 2600 se manteve ali nas suas 30 milhões, né? Que foi quando parou de fabricar. Ele se manteve ainda em terceiro, vai cair daqui a pouco caiu para quarto, vai cair para quinto. Chegou o Sega Saturn, final de 1994. Chega o PlayStation. Eu quero ver isso aqui. Pô, o Nintendinho, assim, rebentando. Eu pensei que o Game Boy ia ganhar uma tração mais rápido ali e passar o Nintendinho, mas não foi isso. Sega Saturn já passa ali os consoles mais antigos. O PlayStation 1 não ganhou tração rápido. Veja que já estamos em fevereiro de 96. O Sega Saturn, né, aqui pegando só o retrato dos 32 bits, tá com aí 3 milhões, duas vezes mais vendas do que o PlayStation, mas em algum momento ele ganha tração. Veja só, Super Nintendo, vou pausar aqui rapidinho. Super Nintendo, em novembro de 1996, ele estava mais de duas vezes, né, em tamanho de vendas atrás do Sega Saturn. Para quem fala mal do Sega Saturn e tudo, eu tive um PlayStation, né? Meu console depois do Atari 2600 foi um PlayStation. Mas a gente vê que nesse momento aqui, ó, já tem 2 anos de console e eles estão atrás do Sega Saturn, né? O pessoal gosta muito de falar mal do Sega Saturn. O Super Nintendo ganha uma tração ali e veja que ele não vai superar Game Boy naturalmente. Aqui, ó, que é lançado final de 96, lançado no Nintendo 64. Ele tá ali embaixo ali com as suas 43 mil unidades vendidas ali, já virando fevereiro de 97, né? Quando vai chegar em 97 também Legend of Zelda Ocarina of Time, um dos melhores jogos já feitos. E a gente vai conseguir ver aqui como é que ele vai ganhar tração com o lançamento de Ocarina of Time. Agora o PlayStation já está ali nos 5 milhões, já está mais perto ali dos 9 do Sega. Eu quero ver o momento em que realmente o PlayStation passa o Sega Saturn. Tá? Pegando outras coisas aqui, já fechou a janela dos 8 bits, Nintendinho assim, monstro, 62 milhões. Fevereiro de 97, a gente ainda tinha Super Nintendo vendendo, mas ele não vai bater aqueles 62 milhões ali, não vai bater Game Boy também, porque Game Boy continuou sendo vendido até lá para 2000, enfim. O Mega Drive perdeu aí por uma diferença de 13 milhões pro Super Nintendo, mas ele ganhou a sua tração ali e conseguiu até vender bem, né? Para quem demorou a pegar tração ali, ambos demoraram, né? Mas os 16 bits terminaram nisso. Nintendinho, 62 milhões de cópias. Ali em primeiro até agora, fevereiro de 97, já tem quase 10 anos que a geração dele acabou. Já está numa geração dos 64 bits, né? Que entre a 32 e a 128 teve a 64, que é só o Nintendo 64. Vamos ver como é que vai seguir isso aqui. PlayStation ganhou uma tração forte agora. Sega Saturn com 10 milhões, agora o PlayStation vai passar com tudo. Com tudo. O Super Nintendo, eles estão dizendo ali que vai bater nos 49 milhões, né? Agora, 97, o Nintendo 64 ganha 2 milhões. Aí, o que acontece? Já 98 aqui, final de 97, início de 98, é lançado o Dreamcast. Você tá vendo ele ali, lá embaixo, com as suas 25 mil unidades vendidas até então. O PlayStation já passou e foi exatamente nessa faixa aí de 97 para 98, que foi quando a gente teve o Final Fantasy VII, né? A gente teve o Gran Turismo também. Gran Turismo é de 97? Eu não lembro.
Aí tem Resident Evil, tem um monte de coisas ali, e aí ele passa e deixa o Sega Saturn para trás. E ele vai ganhar uma atração muito boa, porque ele foi bater lá na casa dos 100 milhões, né? Em algum momento ele vai passar o Nintendinho ali, e o Game Boy também, e vai chegar lá na casa dos 100 milhões. Aqui tá começando a vida do Dreamcast, e o Sega Saturn, que começou muito bem, no meio da vida dele, ele perde tração pro PlayStation 1. Então, não foi essa baba toda que falam das vendas do PlayStation 1, não. Ele demorou a se tornar o console mais vendido daquela geração. Demorou um tempo, tá? Não tô fazendo defesa ou atacando ninguém, eu só tô falando a constatação dos dados. Por isso que eu gosto muito, acho que é por isso que eu enveredei nesse caminho de ciência de dados. Vamos lá. O Game Boy vai passar ali naturalmente o Nintendinho, que não vende mais. O PlayStation ganha uma atração absurda, vai passar todo mundo. O Nintendo 64 ganhou tração também, momento de chegada de Ocarina of Time. Do Dreamcast demorando ali a pegar tração, mas isso a gente tem visto aqui, pelo menos tem acontecido um pouco, né? Sega Saturn deixa de ser fabricado, para ali nos 13 milhões, enfim, eu acho que foi enfim, não era o momento, né? E aí o PlayStation já supera os 50 milhões. Super Nintendo segue com seus 49 milhões, vai chegar em 50 milhões em algum momento. Veja que o Nintendinho vai... O Game Boy ganhou tração. Aqui eu acabei me perdendo um pouco, né? São várias coisas para analisar de uma vez só. O Game Boy, ele ganha muita tração quando é lançado Pokémon Red and Green. Isso ajuda muito a dar tração para ele, que é Pokémon, inclusive, que são os jogos mais vendidos da história do console, desse primeiro Game Boy, que é o Game Boy monocromático, tá? Mas aqui também, agora eu tô vendo, engloba o Game Boy Color, né? Então tem essa tração também por ter sido a chegada do Game Boy Color. Mas ele ganha essa tração aí muito grande, mas logo vem o Game Boy Advance, né? Vai virar 2001 ali, a gente vai ver o Game Boy Advance aparecendo. Vamos lá. Julho, agosto, setembro, vai chegar o PlayStation 2... Game Boy Color lançado em 98. Aí chega o PS2. Fevereiro de 2001, março de 2001. Por enquanto só aparece o PS2. Agora apareceu o Game Boy Advance. E eles já começam assim, batendo 1 milhão rapidamente, né? A diferença em relação ao que era antigamente porque é hoje. Chega também perto do final do ano o Xbox. E tá faltando aparecer ali o GameCube. PS2 ganha uma atração absurda. PlayStation 1 continua vendendo, vai bater 85 milhões ali. E tá ali o Xbox na dele, já com 7 milhões. Um ano de Xbox, antes de completar um ano de Xbox, tá ali 8 milhões. Aí agora entrou o GameCube. Ele foi lançado em 2002, mas lança bem já, ganhando tração de 4 milhões. Agora é assim. É galopante. Em uma semana vende tantos milhões. É desse jeito. Naturalmente, né? O mercado de games vai evoluindo e essas coisas vão acontecendo. Game Boy ali tá junto, né? O Color e o monocromático já tá batendo 119. PlayStation vai bater os 100 milhões, que é o que ele conseguiu vender nessa época. PlayStation 2 já invadiu o quarto lugar ali, vai tomar o terceiro e vai tomar o primeiro também tanto do Nintendinho como do seu pai ali, né? O PlayStation 1. Game Boy Advance vendendo muito bem. Nintendo 64 para as vendas ali. Que jogo é esse? Isso é Kingdom Come Deliverance 2. Esse jogo é muito bom, galera. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de jogar, nossa, é incrível esse jogo. Mas enfim, deixa eu pular aqui. Eu não queria fazer propaganda disso, não. Vamos lá. Game Boy vai passar, tá subindo ali. Nintendo GameCube também subiu bem, Xbox mantendo ali 23 milhões de cópias, Dreamcast parou 10 milhões e 500 mil cópias, 500 mil unidades vendidas, menos até que Game Gear, hein? E o Sega Master System continua vendendo, né? Porque tem as versões do Master System que continuam vendendo aqui no Brasil e do Mega Drive também. Então você vê o Mega Drive ali e Master System continuam seguindo ali as vendas. Chega Nintendo DS, foi muito rápido isso aqui, hein? Vamos lá, deixa eu dar uma pausa aqui. PlayStation 2 já assumiu a ponta ali com 105 milhões.
Game Boy monocromático e Color vão estagnar em algum momento, acho que já estagnou ali 119 milhões e 600 mil. PlayStation 102 milhões e 500 mil, Game Boy Advance continua, Nintendo parou, Super Nintendo que não conseguiu superar o Nintendinho, ela só conseguiu, só os consoles, não teve nenhum console de mesa que superou o Nintendinho, acho que até o Nintendo Wii, a gente vai ver isso aqui. E aí chegam no mercado Nintendo DS, PSP, beleza, é isso mesmo. Nintendo DS e PSP são os novos players aqui do mercado. Nintendo DS já passou o GameCube, Nintendo DS também vai subir lá para as cabeças, PSP muito bem, chega o Xbox 360 e o Master System se segurando ali, parou, já caiu fora porque chegou o PlayStation 3 e veja que assim, em milhões de unidades rapidamente, né? PS2 já passou o Game Boy como console mais vendido de todos os tempos nesse momento. Nintendo Wii chega, vai assim, tomar a ponta, veja que Xbox 360 cresce muito mais rápido do que o PS3, ele ganha igual aconteceu em relação ao Sega Saturn e o PS1, né? O PlayStation 3 só vira o jogo aqui, não é nem na metade, né? É no final da geração mesmo. Veja que Nintendo Wii já vai lá para as cabeças, junto com o Nintendo DS também. Game Boy Advance parou ali nas 81 milhões de cópias, beleza. PSP e Wii. PSP vendendo muito bem, 70 milhões de cópias aqui, mas muito distante ali do Nintendo DS, tá? PS2 ali já passando 150 milhões, Nintendo DS vai passar ali também. Vejo o PS3 ali pau a pau com o Xbox e assim, o Nintendo Wii nadando de braçada, eles ali com seus 70 milhões de unidades, o Nintendo Wii já batendo quase 100 milhões. E o PS2 ainda vendendo, bateu ali nos 155 milhões e 200 mil. Nintendo DS também, já chegou o Nintendo 3DS. O DS em algum momento vai bater a sua cota ali. Veja que à medida que as gerações vão passando, vão chegando novos players, os antigos vão pulando fora. A gente ainda tem Nintendinho de 8 bits, console de 1983, no top 10, beleza, vamos lá. Chega PS4. Chega PS4, Nintendo 3DS, logo deve aparecer PS Vita, PSP estagnou ali nas 82 milhões, Game Boy Advance 81 milhões, Nintendo DS 154 milhões, PS3 virou o jogo em cima do Xbox, como eu disse, foi no final da geração ali, eles caminhando ali para os 85, 90 milhões, PS4 subindo rapidamente, passando até na frente do 3DS, que geralmente console de bolso, né? Costuma vender mais mesmo. Chegou ali Xbox One muito abaixo, né? A expectativa é que pudesse disputar ali pau a pau. Reparem uma coisa, a gente já está em 2019 e não apareceu nessa lista aqui o Wii U. Por quê? Ele vendeu tão mal, galera, ele vendeu tão mal que ele nem chegou aqui nessa barreira aqui dos 35 milhões, ele vendeu muito pouco. E logo a Nintendo já deu um estalo bem rápido nela e ela trouxe o Nintendo Switch, que é basicamente a mesma ideia do Wii U, só que bem executada agora, né? E aí já está ali disputando com o Xbox One. E vai passar o Xbox One. O PlayStation 4 vai para as cabeças rapidamente. 2020 ali, mais de 100 milhões. E é o momento em que vai chegar o final de 2020 e vai ser lançado mais uma geração com PS5, Xbox Series. E não sei se vai aparecer Nintendo Switch 2 aqui nessa lista, vai conseguir aparecer. Mas veja como o Nintendo Switch ganha tração e vai vendendo mais, vai vendendo. Aí, olha o pulo, olha o salto que ele dá. PS4 ali batendo 116, demorou 3 anos para aparecer o console dessa nova geração, aparecer ali nessa lista aqui de mais vendidos. Só agora, em 2023, é que aparece ali o PS5 perto dos 40 milhões. E o Nintendo Switch ali, nadando de braçada, vai passar Nintendo DS. Ele perde um pouquinho de tração ali por volta de 2024. Já tem o Nintendo Switch 2 por chegar. Veja que não aparece o Xbox Series em momento algum. Maio de 2025, que é onde
finaliza essa lista aqui. Então vamos lá. A gente está agora, eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2025, mas essa lista aqui deixa bem claro o estilo e a forma de consumo da população, né? O Nintendo Switch estagnou ali no 150, ele perde uma traçãozinha agora, porque foi lançado, vai perder mais tração ainda, porque vai ser lançado o Nintendo Switch 2, e naturalmente as pessoas vão migrar para ele, mas veja que esse é o retrato do momento. PS5 bateu aqui em maio de 2025 nas 74.900, para arredondar, 75 milhões de cópias, né? Desculpe, de unidades vendidas. Ele deve em algum momento bater o PS3 ali. Não sei se vai ter tração para chegar no Nintendo Wii ou até mesmo no primeiro PlayStation ali. Não sei, eu não sei como é que tá hoje. Pelo visto, eu acho que o foco, já estão falando da próxima geração, né, de PS6, do próximo Xbox. Veja que Xbox caiu em ruína aqui depois do Xbox One, mas tá bem interessante essa lista. E PS2 ali mantendo ali com o Nintendo DS de perto, os dois consoles mais vendidos de todos os tempos. Nintendo Switch ainda está sendo fabricado, pode ser que ele chegue ali para ultrapassar o Nintendo DS e em algum momento o PlayStation 2 também. Isso só a história vai dizer, e num próximo vídeo, se isso acontecer, eu vou trazer aqui para você. Mas me conta se você gostou desse tipo de react, eu achei bem legal. Vai lá no canal Global Stats, é um canal voltado só a esse nicho, é muito legal de acompanhar, eu gosto muito desse tipo de vídeo, não é só vídeo com conteúdo de games que eles fazem, esses gráficos aqui, faz dos mais variados temas que você imaginar, beleza? Então se inscreve lá para acompanhar, é um canal muito bom. Eu fico por aqui, mas espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!